Agora vamos falar sobre o sistema digestório, primeira parte, tá certo? Anteriormente, nós tínhamos falado do metabolismo anaeróbio, que é aquele que não usa oxigênio e produz só 2 moléculas de ATP por molécula de glicose. Metabolismo aeróbio, que é feito pela mitocôndria, com o uso do oxigênio, também chamado de via oxidativa ou respiração celular, que gera uma quantidade maior de ATP, é mais eficiente. E falei de carboidratos, falei de lipídios, proteínas e vitaminas, tá certo? Vamos dar continuidade nesse processo. Aqui, nessa primeira imagem, eu coloquei um prato típico, né, nacional. A gente tem uma característica de comer arroz com feijão, então, se metade do nosso prato tiver arroz com feijão, é uma boa mistura, chamando a atenção o seguinte: o arroz com feijão, ele é mais rico em carboidrato, entretanto, feijão, tá, que é uma leguminosa, ele contém uma certa fração de proteína, pequena, mas é importante, tá? 25% aqui de verduras e legumes, que você pode adicionar, e 25% ou menos, né? Um pouquinho menos, de origem proteica, de carne, tá certo? Lembrando, a leguminosa também tem um pouco de proteína, mas é sempre bom a gente ter ou ovo, ou carne vermelha, ou carne de porco, ou carne de frango, ou fígado, etc. Tá bem? Então aqui seria um prato brasileiro, né, típico, bem equilibrado. Beleza. No que se resume a digestão? Quando a gente fala de digestão, a gente fala do seguinte passo. Primeiro, eu tenho um alimento, ele sofre uma ação mecânica, uma mastigação, reduz de tamanho. Essa redução de tamanho é essencial para quê? Para ter a ação de enzimas, e essas enzimas vão agora fazer uma ação química, tá? Primeiro tem uma ação física, agora tem uma ação química, reduzindo os nutrientes em suas unidades básicas e a absorção é pelo intestino. Essa ação é através de enzimas que são liberadas pelas glândulas do sistema digestório, seja glândula salivar, glândula gástrica, glândula do fígado e até as células intestinais também, da superfície intestinal também tem enzimas, tá certo? Então essa seria a base. A ação mecânica para reduzir de tamanho é a própria mistura, a contração dos músculos, a ação química das enzimas para redução desses nutrientes e absorção pelo intestino. Chama atenção que o embrião ele se fecha na quarta semana. A partir da quarta semana, na quarta semana a gente já tem aqui o começo da formação do tubo digestório. E começa a aparecer, a crescer, a se desenvolver, são divertículos, que vão gerar o pulmão, que vão gerar o fígado, tá? E as diferentes glândulas, tá certo? Aqui tem um exemplo de uma glândula conformada por células, né? Nota que não há parte da glândula que vai liberar as enzimas para a digestão, isso dentro do tubo digestório. Essa região interna do tubo digestório é considerada como externa do organismo, tá certo? Então, essas glândulas são chamadas de glândulas exócrinas. Exo é externo, secreção externa. Beleza. Como é que essas glândulas se desenvolvem? Inicialmente, esse tubo ele não tem glândula nenhuma, né? Só tem grupos de células que formam epitélio. O epitélio são grupos de células especializadas para formar um revestimento. Só que a partir desse revestimento, começa a ter o desenvolvimento de células, e essas células se desenvolvem e vão gerar as glândulas, que vão ser importantes no processo de digestão, porque elas vão liberar, além de líquidos para facilitar o trabalho da digestão, as enzimas que fazem a digestão. Tá? As principais glândulas são as glândulas salivares, a glândula parótida, submandibular e sublingual. O nome submandibular é porque está embaixo da mandíbula e sublingual é porque está embaixo da língua. Tá? E a parótida é essa glândula que está aqui lateral à mandíbula. Certo? Beleza. Aí aqui também uma outra imagem, né, que a gente observa o estômago, né? O estômago, ele tem uma mucosa, um revestimento, né? E quando a gente observa ao microscópio, a gente vê que é formado por células. Essas células são importantes. Aí isso tem
tem que sair de biologia, e especificamente de fisiologia, sabendo. O estômago tem glândulas na sua parede, que a gente observa ao microscópio, e tem células que produzem ácido clorídrico e uma enzima chamada pepsina. Então tem que saber isso. Olha, o nosso estômago é uma glândula que trabalha liberando uma enzima chamada pepsina e produz um meio ácido para a ação dessa enzima, chamado ácido clorídrico. Beleza. Qual a importância da mastigação? Quanto mais mastigar, melhor vai ser a digestão. Então, aqui você não mastigar nenhuma vez, mastigando cada vez mais, você reduz o tamanho, o fragmento do alimento, na mistura com a saliva, que é importante, para sensibilizar os botões gustativos e a gente sentir o sabor do alimento. Tá? Aqui os dentes da frente parecem facas, por isso são chamados de incisivos. Incisão é corte. Depois nós temos aqueles dentes, esse dente de vampiro, né? É o canino. Qual a função dele? O incisivo é cortar, né? Incisão é corte. O canino, ele fura e rasga. Os outros, após o canino, tem o premolar e molar, são aqueles dentes que vão amassar, que vão triturar o alimento. Então, uma boa mastigação não tem um número específico, tá? Mas tem que ser suficiente para reduzir o tamanho dos alimentos, para facilitar a digestão. Quanto melhor mastigado, melhor a digestão. Tá? Aqui nós temos os dentes, né? Essa parte externa aqui que a gente fazia odontologia, né? Essa parte externa aqui é o esmalte, ele tem a cor mais branca, e 90% dele é de material mineral. Depois nós temos uma estrutura mais amarelada, chama de dentina, e 70% é desse material mineral. Nós temos essa região central aqui, a polpa, onde a gente tem inervação, tem vasos sanguíneos, tá? Beleza. E chama a atenção o seguinte, que matéria mineral é essa? Aqui está a fórmula dela, chama de cristal de fosfato de cálcio ou cristal de hidroxiapatita. Chama a atenção o seguinte, toda vez que a gente come doce, a tendência é gerar mais ácido na cavidade oral, por conta do açúcar e das bactérias da cavidade oral. E o ácido, ele tende a quebrar as moléculas desse cristal e fazer com que nosso dente fique fragilizado. Tá? E qual a importância de nós escovarmos os dentes? Primeiro, fazer uma limpeza, retirar essas bactérias. E o flúor tem uma tendência de evitar com que esse ácido quebre esse cristal e libere o cálcio fosfato e dissolva o seu esmalte, a sua dentina. Tá bem? A importância do flúor. Na língua, nós temos as células, né? Que formam, que lindo, ó, formam os botões gustativos. Quanto mais você mastiga, mais libera saliva, melhor a sensibilidade do botão gustativo, melhor o paladar. Por isso que é bom mastigar mais, tá? Muitas orientações do nutricionista é você, ao se alimentar, você colocar o garfo e a faca sobre o prato e soltar e mastigar, para evitar de você comer muito rápido e não mastigar corretamente. Vamos lá. Aqui eu tenho a anatomia do tubo digestório, a cavidade oral, faringe, o esôfago, que é um tubo que está, se você toca aqui na frente, é a traqueia, está passando por trás da traqueia. O alimento chega até o estômago, do estômago vai para o intestino delgado, percorre o intestino grosso, tá? E nós temos as glândulas anexas, o fígado e a vesícula biliar, que liberam a bile, que funciona como sabão para facilitar a digestão das gorduras, e aqui uma glândula chamada pâncreas, que é extremamente importante. Tá? No processo de engolir o alimento chamado deglutição, é importante que nós temos etapas. Né? Quando o bolo alimentar ele bate no palato mole, tá? Ocorre um reflexo. Na hora que você vai engolir o palato mole, ele bloqueia a cavidade nasal, tá? Em seguida, a epiglote bloqueia a traqueia para não ter a passagem do ar e o alimento não entrar pela traqueia. Aí você tem o processo de deglutição. Assim que você deglute, você volta a respirar. Tá certo? O alimento ele vem pelo esôfago, através de uma contração chamada peristalse, tá? O movimento peristáltico.
e leva o alimento do esôfago até o estômago. Do estômago, essa peristalse ele vai seguir uma direção para o intestino delgado, o intestino grosso, reto e ânus. Tá? No intestino grosso, a gente vai ter essas contrações peristálticas que vão conduzir o alimento até o reto, formando aqui um movimento de massa e um acúmulo de fezes, né, depois da digestão, para a defecação. Tá? O intestino grosso tem como principal função a absorção de água, tá certo? Então você vai absorver a água e fazer as fezes terem uma consistência adequada, tá certo? Como é o reflexo de defecação? Ocorre da seguinte maneira: o bolo fecal ele chega nessa parte final do intestino grosso, chamado cólon sigmoide, porque parece um S, tem uma curvatura. Eu tenho nervos aqui que levam essa informação até a sua medula espinal, tá? Que vão gerar um reflexo. Esse reflexo promove a contração do reto para a defecação. Isso é normal a criança fazer isso, um reflexo rápido. Mas nós temos um controle do cérebro, tá? Para a gente controlar o esfíncter anal, para não ter o descontrole de defecação. Aí, no momento que nós estamos posicionados, né, o que vai acontecer? Um relaxamento voluntário do esfíncter anal. E, gente, a defecação ela é um ato normal. Apesar da gente sempre falar, brincar e rir, mas é um ato normal. Tá certo? Valeu, gente.